Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marla Amaral e gostaria de falar um pouquinho, sobre a cidade de Itaboraí, que é um município aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, Itaboraí foi uma cidade que foi conhecida no passado como a cidade da laranja, né? Era uma cidade pequena, não tinha muito recurso, segundo as informações aí do IBGE, também Itaboraí foi considerada um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro, né? E em 2006, a Petrobras pensando em ampliar, né, o seu projeto de refino de petróleo, esteve justamente pensando nessas cidades pequenas do estado, onde não tinha muito recursos, e escolheu a cidade de Itaboraí para estar ali implantando o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Comperj, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Comperj e eu verifiquei grandes transformações que houve na cidade, né? Em 2006, aquela pequena cidade, uma cidade onde não tinha recursos financeiros, uma cidade onde não tinha população suficiente, ela teve um grande impacto na região, né? Até então, quando o complexo, né, iniciou os seus trabalhos em meados de 2006 a 2007, na terraplanagem, não tinha mão de obra suficiente na cidade de Itaboraí. As empresas que ganharam a licitação, elas tiveram que abrir as portas de emprego para moradores da vizinhança, ou seja, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, né? Municípios vizinhos, para poder estar buscando a mão de obra especializada para poder executar, a princípio, a terraplanagem, né? Os anos foram se passando e aí começou a edificação dos canteiros de obra lá dentro do Comperj. Nossa, não tinha mão de obra nem mesmo em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí fez-se a necessidade das empresas estar buscando essas mãos de obras em outros estados do Brasil, como São Paulo, Maranhão, Ceará, entre outros estados que têm essa mão de obra qualificada para poder estar executando esse trabalho. Esse foi um dos maiores problemas e desafios da cidade de Itaboraí e dos municípios locais. Por quê? Porque uma cidade que não tinha casa suficiente para poder estar abrindo as portas, né, de moradia para esses trabalhadores. Eles começaram a alugar casa. As próprias empresas ficaram responsáveis de alugar pousadas e hotéis para poder acomodar os trabalhadores. E não tinha. Houve um grande impacto, porque os empresários tiveram que fazer casas e alojamentos às pressas, porque não tinha vaga. Itaboraí nem hotel tinha, né? Formaram até então um hotel do trabalhador para poder estar acomodando as pessoas que chegavam, mas ele não podia ficar muito tempo com os trabalhadores. Os donos das empresas tinham que estar correndo atrás e até mesmo construindo casas para poder estar colocando esses trabalhadores. Itaboraí, daquela cidade, posso dizer que fantasma. Ela cresceu, se desenvolveu, shoppings de nomes chegaram ao local, né? O centro de Itaboraí, que nem mesmo tinha um asfalto direito, teve a pavimentação, lojas de grandes nomes se implantaram no centro dessa cidade e houve realmente um grande impacto na região, né? Um grande impacto não só em Itaboraí, mas como eu disse no início, nos municípios vizinhos, que teve um alto índice de desenvolvimento e também de pessoas e de culturas de outros estados do Brasil. Ou seja, a pequena cidade de Itaboraí, ela foi completamente impactada, né, pelas grandes obras que chegaram realmente para estar marcando a história, não só de Itaboraí, mas a todo o estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja,
Trabalhadores vieram, trouxeram suas famílias, trouxeram seus filhos, trouxeram seus pais, irmãs, irmãos, primos e formou-se um grande número de trabalhadores e novos cidadãos no município de Itaboraí. Bom, eu sou do município de Maricá, eu sou vizinho de Itaboraí. Eu também pude perceber o impacto que causou na cidade onde eu resido, aonde muitas pessoas de outras cidades com culturas diferentes também contagiaram a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde eu resido. Não só Maricá, mas como Niterói, que é meu vizinho também, São Gonçalo, Tanguá, que é mais pertinho ainda de Itaboraí, uma cidade que era menor, ela ficou completamente povoada, né? E aí nós podemos fomos receptivos a esses novos colegas de trabalho e novos vizinhos. Então, tá aí a minha palavra. Itaboraí cresceu, as cidades cresceram e eu fico feliz pela tecnologia que se implantou aí em todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e tchau, até breve.